tarde. Vamos começar a nossa aula de filosofia falando sobre idealismo alemão. No encontro passado, nós falamos sobre Augusto Comte e a ideia do positivismo. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre idealismo alemão. Primeiro dizer que nessa aula em específico, nós vamos apenas apresentar a ideia, o conceito de ideias, de idealismo, de doutrinas, explicar de forma simples esses conceitos para que depois, em um próximo encontro, a gente possa discutir de forma mais ampliada, de forma mais conceitual, a ideia de idealismo alemão, desse termo idealismo alemão. Então, nós vamos, portanto, compreender. Idealismo vem de ideias. Mas o que significa ideias? Nós poderíamos dizer que uma doutrina ela é idealista quando apresenta a noção de que o sujeito, o homem, enquanto humanidade, uma doutrina ela só é idealista quando ela apresenta a noção de que o sujeito tem um papel mais importante, tem um papel mais determinante do que o objeto no processo do conhecimento. Vou simplificar. O que significa isso? Significa dizer o quê? Que uma doutrina ela é idealista quando ela diz que o homem é mais importante do que aquilo que ele conhece. Vou repetir de novo. Uma doutrina ela só é idealista, isso é simplificando aquela ideia inicial. Uma doutrina ela só é idealista quando ela apresenta a noção de que o homem, enquanto humanidade, é mais importante, tem um papel mais determinante do que aquilo que ele conhece, do que aquilo que ele estuda, ou seja, o objeto. O homem é mais importante do que o objeto. Tranquilo até aí? Então veja, mas se nós dissemos que uma doutrina ela é idealista quando ela considera isso, mas o que é uma doutrina? Doutrina, se a gente for se apegar ao que diz o dicionário, tem duas definições. E essas duas definições, elas apresentam o seguinte: essas duas definições, elas não se eliminam, uma não elimina a outra, muito pelo contrário, elas se complementam. Então, doutrina significa o quê? A primeira noção, um conjunto de ideias, conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. Doutrinas, a primeira definição, doutrina, um conjunto de ideias, conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, a serem ensinadas, a serem repassadas. A segunda noção de doutrina é um conjunto de ideias básicas que está contida num sistema histórico, num sistema filosófico, num sistema político, social, religioso e econômico. Segunda definição de doutrina, um conjunto de ideias básicas que está aonde? Em um sistema histórico, filosófico, econômico, político e religioso. Compreenderam? Doutrina. Duas definições para que vocês possam compreender melhor. A primeira definição é um conjunto coerente de ideias fundamentais que podem e devem ser transmitidas, ensinadas, aplicadas entre seres. A segunda definição, um conjunto de ideias básicas que está aonde? Está na história, na filosofia, na sociologia, na política, na religião, enfim, está dentro da sociedade. Já que nós compreendemos o que significa doutrina, porque nós tínhamos definido que uma doutrina ela só é idealista quando ela considera que o homem é mais importante do que aquilo que ele conhece, e a gente já sabe agora o que é doutrina por essas duas definições que não se eliminam, mas se complementam, a gente pode definir agora o que é ideia ou idealismo, já que o nosso tema da discussão é idealismo alemão. Então, o que é ideia ou o que é idealismo? É qualquer pensamento ou conjunto de pensamentos filosóficos em que o mundo material, em que o mundo objetivo, em que o mundo exterior só pode ser compreendido plenamente a partir de uma verdade conceitual, a partir de uma verdade mental, de uma verdade subjetiva. E o que é, Nicolau, uma verdade subjetiva? É aquela que pertence a você.
Tranquilo? Quando a gente diz que uma verdade pertence a você, a gente parte do princípio de que nenhuma verdade ela é absoluta. Tranquilo? Então há um conjunto de verdades. A sua verdade pode não ser a minha verdade. Portanto, a gente fala em subjetividade. É algo que é particular seu. Aquilo que você defende pode ser o que eu não defendo. A sua verdade pode não ser a minha verdade. Isso é subjetividade. Portanto, idealismo ele é um conjunto de ideias ou um conjunto de pensamentos filosóficos que parte do princípio de que o mundo material ele só é conhecido quando se tem uma verdade espiritual, mental e subjetiva. E a gente já compreendeu que é algo subjetivo, aquilo que é particular nosso. Nesse sentido, a gente pode afirmar que na história da humanidade, a gente pode afirmar que na própria filosofia há vários idealismos, ou seja, há vários pensadores que apresentaram ideias, ou seja, pensadores idealistas, há vários. Eu poderia começar na antiguidade citando Platão, um dos mais importantes filósofos da antiguidade, que chegou a destacar e a apresentar a teoria das ideias. Nós poderíamos citar, por exemplo, René Descartes, com a ideia de cogito. Poderíamos citar também Immanuel Kant, ou Immanuel Kant, assim como queira, com a sua conhecida crítica da razão pura, em que ele destaca, por exemplo, que nós, seres humanos, só conhecemos inicialmente aquilo que nós mesmos colocamos nessas coisas. Ou seja, a crítica da razão pura de Kant é isso. Nós só conhecemos de forma inicial aquilo que nós mesmos colocamos naquilo que a gente busca conhecer. Pode ser complexo, né? Mas é simples de entender. Eu só conheço aquilo que eu quero conhecer, aquilo que eu busco conhecer. Dito isso, nas próximas aulas, nos próximos encontros, nós iremos desenvolver e apresentar uma série de pensadores que estão incluídos dentro do que a gente chama do movimento do idealismo alemão. Tá bom? Nós vamos conhecer e apresentar um rapaz chamado Jonathan Fish, nós vamos conhecer e apresentar um rapaz chamado Lee Skilling, e nós vamos conhecer e apresentar um dos mais conhecidos pensadores filósofos alemão, chamado de Friedrich Hegel. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido essa discussão, e na próxima aula a gente fala sobre esses pensadores que estão incluídos dentro do movimento chamado de idealismo alemão. Abraço virtual a todos.